Olá Sérgio, aqui é o Gabriel e essa correção do seu exercício é 3. Vamos começar já com o número da sua sequência numérica, que será o 37. Bom, o exercício é 3 pede que você faça os modos do 35 ao 75, que eu encontro assim que aparecer aqui, do 35 ao 75. Muito bem, vou começar então aqui pelo 35, que é um outline code que você configura na mesma estrutura hierárquica para representar o org. Então lá no seu modo 15, que eu vou acessar aqui, você inseriu aqui em View, Table, More Tables, você pegou a 15, editou e inseriu aqui embaixo, depois do níveis org 1, 2 e 3, que são os textos 28, 29 e 30, uma estrutura org, que não precisa de título, já que seu nome já é estrutura org, ok? Então, eu vou vir aqui e ver que na estrutura org, eu posso vir em Tools, Customize Fields, aqui em Outline Code 10, você renomeou para estrutura org, ok? E no seu lookup, você configurou a máscara para ser 3 níveis de caractere. Esses asteriscos aqui representam caracteres. E inseriu aqui os 3 níveis da organização da mesma forma que você tinha feito. Quer ver? Traz isso aqui para cá. Lookup. Da mesma forma, creio eu, que você tenha feito para os campos textos. Então, nós temos P, provavelmente, de presidência, departamento 1, departamento 2, não, departamento 2, 3 e DI. Aqui nós temos DI, EG, CD. Por que está diferente? Bom, talvez tenha sido um critério seu. Mas seguindo um raciocínio lógico, nós teríamos a estrutura org do texto 28, 29 e 30 igual ao desse campo estruturado, ok? Depois dá uma olhada nisso, decide qual vai ficar e muda as duas para ficarem iguais. Uma coisa interessante de lembrar são essas duas opções aqui. A primeira deve realmente ficar desmarcada, porque caso ela esteja marcada, ela permitiria que itens adicionais sejam inseridos nos campos. Isso quer dizer que, se você inserir aqui um valor que não consta, ele inseriria automaticamente aqui, o que nós não queremos. Inclusive, essa é uma das funções e funcionalidades do campo estruturado, que, ao contrário do campo texto, ele não aceita qualquer coisa, e sim o que você inseriu previamente. Então, ele inibe os erros de digitação. Aqui, caso alguém coloque CD maiúsculo ou CD minúsculo, ele vai marcar como duas coisas diferentes, gerando dois valores e separando isso depois nos grupos que você faça em função desse nível org 2. Já no Outline Code isso não acontece, certo? Então a primeira desmarcada. A segunda fica marcada. Por quê? Com isso aqui marcado, ele permite que sejam inseridos somente valores sem níveis subordinados. Quando você fez a estrutura do nível org 1, 2 e 3, você inseriu o nível org 1, nível org 2 até o nível org 3, para todos os valores. Então, é lógico marcar isso aqui para permitir que somente esses 7 valores que não têm níveis subordinados possam ser selecionados. Até porque, quando eu seleciono um desses, ele carrega os seus superiores. Ok? Então, close. Ok, nós mantemos a mesma coisa, até porque você fez corretamente essa marcação. Eu só vou tirar aqui o nível org 1 desse marco. Nós temos aqui início do projeto, o marco. Veja aqui que você inseriu o gerenciamento do projeto, como nós conversamos por telefone. Muito bem. Dando uma olhada na sua EAP, parece que não houve grandes mudanças. Somente aqui no gerenciamento do projeto, que nós temos duas subdivisões com somente uma coisa dentro.
Na verdade, uma, né? Veja bem, nós discutimos isso no exercício anterior. É contraproducente e estranho você ter um pacote, um produto desse subdividido num único elemento. Se todo o trabalho envolvido em controle e acompanhamento for elaboração dos relatórios de progresso, nós podemos fazer isso aqui. Vou desfazer e fazer por aqui. O que eu estou jogando? Para cá, eu deletaria o de cima e ficaria com esse aqui também, elaboração dos relatórios de progresso, e ficaria só com esses aqui. Ainda mais que nós já temos agora as atividades, então nós realmente não temos nada aqui dentro. Ou você deixa esses dois como pacote de planejamento e associa eles a algum recurso, algum trabalho no futuro, ou você simplesmente deleta esses dois elementos, já que todo o trabalho está dentro disso aqui, ok? Eu vou desfazer para você ver como estava. Estava assim, duas subdivisões com somente um pacote de trabalho efetivo, certo? Já que nós estamos falando de atividades, vou passar para o seu modo 45. Temos aqui o 35, né? Para terminar essa parte. Então, nós temos o 35, que é onde você fez um grupo para mostrar a estrutura org separada agora por outline code. Vamos aqui em Project, Grupo, More Groups, pegar aqui o 35, editar e ver que agora ficou mais fácil fazer isso, né? Nós temos somente uma subdivisão que nós podemos pintar de azul. Ok? No problem. Você poderia ainda, o exercício não pede, mas você poderia ainda excluir aqui um filtro para tirar novamente os marcos, tá vendo? Os marcos sumindo, eu aplicando o filtro 25, como você pode ver aqui, ok? Mesmo usando os campos 28, 29 e 30, não tem problema, né? Os campos 28, 29 e 30, eles continuam existindo, mesmo que não apareçam na tabela e no modo. Então, eu usei aqueles campos para fazer o filtro desse modo aqui. Bom, agora sim, vamos passar aqui para 45 e, antes de mais nada, comentar que esse é um modo combinado. Isso significa que nós, ao criar esse modo, nós escolhemos um modo para aparecer na parte de cima e um modo para aparecer na parte de baixo. Eu ia falar de atividades, mas primeiramente vamos dar uma olhada no que é aqui o modo combinado. Então, você criou o 45 asterisco como modo simples com a tabela 45 e não pediu para aparecer no menu. Muito bem. O 45C de combinado, você criou na parte de cima, top, o asterisco, e embaixo o task name form, esse sim aparecendo no menu. Ok e ok. Depois eu dou uma olhada nos elementos da sua tabela. Bom, você vai perceber que todos os modos combinados, quem manda é a parte de cima. A parte de baixo estará sempre subordinada. Nesse caso, nós estamos apresentando aqui o task name form, onde nós podemos ver diversas informações. Nós pedimos especificamente o Notes, né, que é o nosso dicionário DAP. Então, eu acho que não foi na sua correção, mas na de outro aluno eu mostrei isso no E2. Fica bem mais fácil ler as informações do Notes navegando aqui na parte de cima e lendo embaixo, ok? O seu Notes, como sempre, está aqui completo. Parabéns. Poderia ser para o projeto inteiro, mas não tem problema. Bom, então eu vou tirar aqui a parte de baixo e vamos dar uma olhada. Com duplo clique, ele some, assim que eu conseguir. Pronto. Vou abrir aqui e ver as atividades do seu projeto. Mas primeiro, você vai anotar o número 7. Bom, selecionei e olha só, você está apresentando a linha 0 no seu projeto. Isso aqui, Tools, Options,
View, Show Summary Task deve ficar desmarcado, ok? Isso some. Nós temos que criar uma linha para o projeto. Então eu coloco aqui projeto, eu sempre esqueço o nome do projeto, mas está aqui, Ctrl C, Ctrl V, pronto. Agora eu digo que todo mundo está dentro do projeto. Pronto. Agora sim, seleciono todo mundo, vou minimizar. Fim do projeto tinha que estar dentro do projeto. Então jogo ele para dentro do projeto. E vamos dar uma olhada nas atividades. Primeira de gerenciamento. Gerenciar o projeto. É bem amplo realmente. Nós temos ainda mais 3 marcos, né? Contrato com o cliente assinado, contrato assinado e reunião de kick-off. Reunião de kick-off não é exatamente um marco, né? A reunião dura algum tempo. Se esse tempo e recurso envolvido, né, nem que seja as folhas de papel que vai usar, sejam completamente irrelevantes para o projeto como um todo, você pode criar, por exemplo, reunião encerrada ou algum outro marco que signifique a reunião tenha acabado bem sucedida. Mas a reunião em si não caracteriza um marco, ok? Bom, vem aqui em controle, abro. Opa, desfazer. E nós temos algumas coisas entregues que devem ser relatórios. RP é relatório de progresso. Então, relatórios entregues também são marcos. Então, parte de gerenciamento, tudo bem. Em execução, nós temos aqui coletar, validar, elaborar, marco. Elaborar, fazer, entregue, marco. Preparar, fazer, entregue. Então, como você pode ver, e eu também, foram usadas formatações corretas, né? Verbo para determinar as ações, as atividades do nosso projeto e os marcos também com a formatação correta. Então, preparar, realizar, coisas entregues ou coisas realizadas ou inícios e términos. Muito bem. Como prometido, vamos dar uma olhada nos elementos da sua tabela. Então aqui, View, Table, More Tables, eu tenho 45, vou editar e ver aqui que eu encontro ID, no caso ID, precisaria ter também aqui Unique ID, depois um campo tipo texto, se não me engano, acho que era o texto 27, texto 27, depois WBS, nossa, parece que você confundiu, WBS, aí sim, predecessor, name, pacote de trabalho, que é o flag 16, deveria ser renomeado e não colocado o título, sucessor, tipo, effort drive, contact, milestone, summary, isso aí, com os respectivos títulos. Sendo que flag 16 não é para ser título e sim renomeado. Essa eu posso deixar no menu. Ok. E apply. Bom, no exercício anterior você viu que WBS é uma formatação que você usa e que você deve renomear constantemente, no caso renumerar constantemente. Cadê? Project, WBS, renumerar. Vai mudar tudo aqui. Pronto. Que serve para identificar os elementos do seu projeto. Nós temos ainda a Unique ID. É um código, como o nome diz, né? Único, que representa a ordem de criação das linhas do seu projeto. Para mostrar como ele é único, eu criei esse que foi o 50º. Se eu deletar e fazer... Não, assim eu só deletei o nome. Se eu deletar e fazer um igual
ao único, não é único. Eu dei Ctrl Z. Bom, criei esse e fiz outro. Será? Ah não, tá havendo o ID. Bom, retomando a explicação. Esse é o de número 95, 95º. Fiz ele. Se eu deletar essa linha e fazer outra idêntica, nunca mais eu vou ter um 95º, porque aquele código era único daquela linha. Aquela linha foi deletada, 95 nunca mais. Só de 96 em diante. E ele serve também, como eu disse, não para fazer isso, ele serve para você ver a ordem de criação. Então essa aqui foi a de número 92, por algum motivo. Tá certo. Ok? Bom, então nós vimos o Unique ID, vimos WS, o ID é simplesmente a ordem da linha no projeto, e nós temos o texto 27, que com o botão direito Customize Fields, renomeando para código da atividade, nós teríamos aqui um código em texto que você poderia inserir qualquer coisa, inclusive mudando prefixos e sem restrição nenhuma, ok? Então essa é outra forma de fazer. Você pode mesclar, por exemplo, WS com Unique ID e ainda um código padrão seu, da empresa qualquer. Por exemplo, todas as atividades ficarão ative 00 e o código da atividade 1.3.1, entendeu? Todo o pacote de trabalho será pacote T e assim sucessivamente. Eu vou desfazer para não ficar feio. De predecessores e sucessores, que está aqui, eu falo daqui a pouco. Vamos dar uma olhada no flag 16, que eu também vou customizar, renomeando para pacote de trabalho. Aqui, ok. O flag ele é um campo muito simples, onde você seleciona sim ou não para alguma coisa. Nesse caso aqui, você vai selecionar sim naqueles que forem pacotes de trabalho. Então, segundo a configuração que está aqui, esse não, esse também não, e esse também não, né? Já que aqui não tem nenhuma atividade. Lembrando que o pacote de trabalho é o último nível antes das atividades. Dentro dele só tem atividade e marcos, mas principalmente atividade. Bom, execução, apesar de produto, não é. Estrutura é. Estrutura é, amostra não, matéria-prima é. Então parece que você pegou o espírito da coisa e fez a marcação aqui correta. Bom, tipo da tarefa. O padrão que nós pedimos para você selecionar no Tools Options é Fixed Duration, mas nós pedimos a título de exemplo menos um Fixed Unit e um Fixed Work. Caso haja alguma dúvida naquela relação, trabalho igual a homem vezes hora, né, HH, você entra em contato que a gente pode explicar isso tranquilamente. Desde do esforço, todos eles selecionados não, com exceção, obviamente, do Fixed Work. Bom, responsável, nós já vimos no exercício anterior. E aqui, marcos e produtos, milestone e summary, você vai ver que produtos, ele é simplesmente informativo, ele te mostra quem é produto ou não, e serve também para autofiltro, né? É às vezes interessante selecionar o autofiltro e pedir para ver somente produtos. Você fica com essa visão aqui. E marcos, a mesma coisa, também servindo para autofiltro, obviamente, mas é um lugar onde você pode mudar. Então aqui eu transformei esse marco numa atividade comum e agora eu estou transformando em marco novamente. Outra forma de você falar que alguma coisa é marco, duplo clique, Mark as a milestone aqui em Advanced. Outra forma, como você vai ver mais para frente, é dizer que alguma coisa tem duração 0. Se eu fizer isso, eu transformo a coisa no marco, porque a única coisa que tem duração 0 são os marcos. Certo? Repare que a formatação do texto mudou quando eu transformei de marco
para atividade e vice-versa. Por quê? Porque você fez aqui em format font, na verdade não é aqui, é format textiles, e pediu para que todos os marcos fiquem em azul petróleo e itálico, certo? Ainda em textiles, que eu não deveria ter saído, você pediu para que todas as atividades não críticas e críticas, que por enquanto para a gente não há distinção, fiquem na cor azul. Por isso que está todo mundo, que é atividade, azul aqui. A diferença de fazer isso para vir em format font é que format font é a formatação que nós estamos acostumados dos outros programas do pacote Office. É selecionar o que eu quero, editar, vir em format font, quero que o que eu selecionei fique vermelho. E o que eu selecionei ficará vermelho independente do estilo de texto, né? Text styles. Você vai reparar no project que tudo aquilo que é automatizado, as configurações, a parte gráfica, e você vai ver que existem configurações e partes gráficas para vários elementos do project. Enfim, todas essas configurações automatizadas são sobrepostas pelas formatações pontuais que você pode fazer em cada um desses elementos. Bom, já estou falando bastante sem passar números. Então, anote, por favor, o número 73. Falaremos agora de predecessores e sucessores. Por que predecessores está minúsculo e sucessores está maiúsculo? Sucessores são mais importantes? Bom, brincadeira à parte, nós devemos verificar aqui que todos os marcos e atividades devem possuir predecessores e sucessores para que nossa rede fique fechada. Fechar a rede no project significa isso, né? Todas as atividades e marcos terem predecessores e sucessores, e isso é muito importante para o bom cálculo do programa. É claro que o início do projeto, a primeira coisa que acontece, não tem predecessor, e o fim do projeto, o término do projeto, não tem sucessor. Bom, uma maneira simples de fazer essa verificação é vindo aqui e aplicando o modo 45, que só me mostra atividades. Além disso, eu venho aqui, coloco um... Cadê? Autofiltro, marco, não posso. Óbvio. Bom, então vamos começar vendo as atividades. Todas elas possuem predecessores e todas possuem sucessores. Não, essa aqui não tem sucessor. Então essa aqui, ó, eu vou pintar de vermelho. Tá ok? Agora eu tiro o 45, vejo aqui está pintada de vermelho, vejo que o fim do projeto tem ID 49, então, cadê aqui? Eu coloco 49, depois você vê realmente qual é a sucessora dessa atividade. E agora eu tiro essa formatação. Format, fonte, automático. Ok, ficou preto, não tem problema. Para os marcos, agora sim eu posso colocar um autofiltro. Eu poderia ter criado um filtro novo que me apresente atividades e marcos, mas não há necessidade. Então aqui, sucessores, tem e tem. Seria interessante fazer isso que eu falei, caso nós tenhamos um projeto muito grande, onde ficaria difícil fazer essa verificação visual. Você pode ver que com esse autofiltro me aparece também os pacotes de trabalho, porque o autofiltro foi criado assim. Inclusive, se eu aplicar o filtro automático de Milestone, também me acontece isso. Ele foi criado para apresentar também as summary, ok? Mas já fiz a verificação e está correto. Fica a título de curiosidade isso. Pronto. Além de ver que todo mundo tem predecessor e sucessor, nós temos que ver que nós temos pelo menos um link do tipo de cada um dos tipos menos comum.
né, o mais comum de todos, é o término para o início. Uma atividade termina, a sua sucessora se inicia. Eu posso ver aqui que você colocou um do tipo término, do tipo término para início, fica faltando início para início, que está aqui, start. Nós temos ainda retardos e antecipações no projeto como pedido. Repare que você pode fazer essas configurações todas diretamente por aqui, digitando isso. Então, eu posso, em vez de 45, colocar 50 dias. Posso colocar só D, que vai dia, certo? Eu posso mudar aqui o tipo de relação, colocar start, ou deixar finish start, retardos e antecipações por aqui. Posso dar um duplo clique, vir em predecessores e fazer toda a configuração por aqui. E para fazer do tipo término para início, eu posso selecionar e clicar na correntinha, ou clicar em Ctrl 12, que será uma relação do tipo término para início, certo? Caso tenha alguma dúvida nisso aqui, também entre em contato. Geralmente as pessoas têm dúvida, principalmente em término para término e início para início, ok? Então, entre em contato depois caso tenha algum problema. Para terminar a verificação, eu vou aplicar um autofiltro nos produtos aqui, para ver se eles têm links. Então eu vejo que nenhum deles tem predecessores e nenhum tem sucessores. Muito bem, realmente não deveriam ter. Passando para o modo seguinte, vamos entrar no assunto diagrama de rede, com você anotando o número 30, 30, ok? Só falei, não vou mostrar. Então aqui no modo 55, deixa eu dar um zoom, nós temos atividades, marcos, produtos, tudo do seu projeto desenhado na forma de caixas, com informações pré-configuradas e dispostos aqui em forma sequencial. Isso é o diagrama de rede. Nós pedimos que você fizesse um template novo. Então, ó, cliquei com o botão direito, Box Styles. Eu poderia ter vindo também em Format, Box Styles. Então, nós temos aqui atividades críticas e não críticas com um template que você criou, atividade do projeto. Então, More Templates, vou editar e ver que você inseriu Name, nível Org, Contact e WBS, tudo numa linha só. Posso fazer isso, ó, diminuir para 1 o número de colunas, fica assim, mas aí eu teria que aumentar a quantidade, deixa 3 mesmo, fica mais simples. Ele pega o espaço que não é utilizado. Muito bem. O Nice Summary também deveria ser aplicado, apesar do nome, também deveria ser aplicado atividades do projeto. E ficamos assim. O modo seguinte é mais interessante, porque ele é o 65 PDM. Nele, além de um template novo, nós devemos desmarcar a opção de aparecer as caixas do tipo Summary. O diagrama PDM é um diagrama de rede especial, onde só deve aparecer as atividades e os marcos do seu projeto. Então, além de vir aqui em Box Styles e ter feito esse template, ID, Name, Early Start, Early Finish, Late Start, Late Finish, Free Select, Auto Select, que está correto para as atividades críticas e não críticas. Muito bem. Além de ter feito isso, aqui em Format, Layout, você desmarcou Show Summary Task. Okay? Explorar toda essa caixa aqui é interessante. Tem algumas configurações gráficas que facilitam, às vezes, a visualização aqui do diagrama de rede. Como, por exemplo, em alguns casos, colocar as setas diretas, assim. E você fica mais fácil ver para onde vão as coisas, certo? Fica mais fácil, inclusive, detectar leapfrogs como esse que eu vejo aqui. O que seria um leapfrog? Uma ligação desnecessária. Veja bem, fabricar amostras, termina, aí começamos a acompanhar, deve ser a fabricação,
para depois inspecionar. Então nós temos essa termina, começa essa, termina, começa essa. Além disso, quando essa terminar, começa a 37. Só que veja bem, ela só vai começar de fato quando a 36 acabar. Esse link aqui, ele é totalmente descartável. O caminho de cima, que é no caso que o único que tem realmente algum tempo, ele sempre será maior do que esse caminho direto. Esse caminho direto nunca será tomado. Então, eu estou deletando esse link. Ok? De novo, Ctrl Z. Opa. Opa. O que eu fiz aqui? Eu deletei um link, quando eu desfiz apareceu uma atividade. Era 36, 37, 35, fabricar, acompanhar, inspecionar. Estranho. O Project tem umas coisas estranhas assim. Por isso que é bom ficar salvando. Mas você deve ter entendido o que eu falei, né? Aquele caminho de cima seria sempre tomado e não o caminho de baixo. Me surpreendeu essa atividade aparecer do nada. Ou ela não existia. Well, o importante é que, como está aqui, está correto. E a vida segue. Ok? Então, modo seguinte, 70. É um modo do tipo diagrama de rede que apresenta um grupo. Na verdade, um grupo que é cópia do 35, se não me engano. É isso mesmo. Vamos dar uma olhada nesse grupo. Projects, Group, More Group, 70, Edito, Estrutura Org. Certo? Então você vê que é possível, aqui View, More Views, 70 editando, é possível inserir num modo do tipo Network Diagram, não diagrama de rede, um grupo ou um filtro ou qualquer outra coisa aqui. Certo? Então, vou pedir para você anotar agora o número 33 e vamos seguir para o último modo, que é o 75. Está aqui. Também um modo composto, na parte de cima 45 e embaixo Relationship Diagram. Como eu disse anteriormente, a parte de baixo está subordinada à parte de cima, de forma que aparece embaixo o que eu selecionar em cima. O interessante desse Relationship Diagram é que ele mostra predecessores e sucessores com os tipos de relacionamento, como você pode ver pelo código, mais os retardos e antecipações, inclusive quando nós temos mais de um. Então nós temos aqui que relatório da estrutura preliminar, ela libera 3 coisas a acontecer do tipo término para início. Nós temos aqui 2 sucessores de material entregue, inclusive com uma antecipação, certo? Bom, mais uma vez o trabalho está muito bom, parabéns. Qualquer coisa você entre em contato e a gente fica por aqui. Vou pedir que dessa vez você assista a correção de um colega seu e envie a numeração dele também. Então, além da sua numeração que eu acabei de passar, você vai ver a de um outro colega e enviar todos os números juntos, dizendo de quem é o número, né? Daquele que não foi o seu, pelo Moodle, ok? Um abraço, tchau.